Fala Nação, vamos falar aqui agora sobre um tema muito importante que vem assombrando, assolando o Flamengo desde o ano mágico que nós tivemos, o ano de 2019, onde conquistamos os títulos maravilhosos da Copa Libertadores, depois de 38 anos do Campeonato Brasileiro da forma que foi, batendo recorde de pontos, com 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, né? E ali tivemos um treinador que marcou muito, que foi Jorge Jesus. Marcou muito para o bem, virou para a temporada seguinte, ainda ficando no Flamengo, chegou a renovar seu contrato e de repente resolveu ir embora. No que resolveu ir embora, criou pra gente uma série de problemas que leva a esse vídeo de hoje pra gente ter uma reflexão. Convido vocês, sou Vitor Tavares, você está no canal Urubus, vamos falar um pouquinho sobre essa relação aí dos treinadores do Flamengo depois da passagem de Jorge Jesus e essa vontade insana de grande parte da torcida do Flamengo de que ele volte pra cá. Jorge Jesus, antes de mais nada, peço a vocês que compartilhem o vídeo, tá? Que se inscrevam no canal e deixem o seu like, por favor, e seus comentários. Jorge Jesus teve a oportunidade de continuar no Flamengo e não quis. Foi assim, renovou o contrato e resolveu ir embora. Ok, falou que era pandemia, tudo isso já passado. Depois Jorge Jesus teve uma segunda oportunidade para voltar ao Flamengo. Não importa, ele estava muito bem lá no time dele, ele não podia fazer estardalhaço, o Braz foi até lá, veio aquela famosa coletiva do João de Deus, que é o seu braço direito, dizendo que ele não queria sair, essas coisas todas, do Benfica. Ficou. Me esperem até maio, veio ao Brasil, fez um estardalhaço, fez tudo. Estou recapitulando algumas coisas que parece que muita gente esquece, tá? E aí depois Jorge Jesus, sem ter sucesso na Europa na sua volta, né, vai para o Fenerbahçe e aí começa a alimentar de novo a história de que pode voltar ao Flamengo e sempre que perguntado por alguém, ele não dá uma negativa, ele sempre alimenta. Gente, na verdade, Jorge Jesus nunca quis voltar ao Flamengo. Talvez internamente ele até quisesse, mas ele não tem interesse em colocar o legado que ele deixou sob pena da torcida agora por um possível fracasso acabar. Ele gosta de ser idolatrado, é muito mais sobre o ego de Jorge Jesus do que sobre qualquer outra coisa. Então, a torcida do Flamengo precisa acordar. Por mais que tenha sido ótimo, que tenha sido intenso a passagem dele no Flamengo, o Flamengo continuou se fazendo campeão. O Flamengo continuou se colocando no topo das tabelas, mesmo sem Jorge Jesus. Jorge Jesus não fez mais nenhum bom trabalho depois que saiu do Flamengo. Então não há garantia de que ele volte para cá agora, 4 anos depois, com jogadores 4 anos mais velhos, alguns que não estavam com ele, e que vai dar tudo certo de forma tão rápida. O problema no Flamengo é que as pessoas que chegam, os treinadores, não têm tempo para dar errado antes e depois acertar. Jorge Jesus consegue acertar de cara, entre aspas, porque ele é eliminado de uma Copa do Brasil, ele quase é eliminado de Libertadores, enfim. Se a gente for ficar falando tudo aqui que todo mundo já sabe, não adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, essa vontade absurda, essa pressão absurda que se faz em qualquer treinador que chega ao Flamengo, e eu não estou eximindo de culpa dos fracassos, das derrotas, todo mundo que está envolvido no processo tem culpa. Então, no caso agora, o Vitor Pereira tem a dele. Só que daí ter a culpa em alguma coisa que não deu certo e ter que ser demitido com 3, 4 meses de trabalho, vai uma outra situação. Isso só acontece no Flamengo porque a torcida não esqueceu do que aconteceu em 2019. Só que 2019 foi um ano fora da curva, gente. Tá mais do que na hora da gente acordar para esse fato. Tá? Foi um ano fora da curva. Foi maravilhoso, foi lindo, foi intenso, mas foi aquilo. Naquele ano, o que Jorge Jesus fez foi muito bom? Foi. Mas ele mesmo falou em 2020, eu não sou mais uma surpresa. E não é. E se tem um mérito que o Jorge Jesus tem no futebol do Flamengo e brasileiro, é que depois do que ele fez em 2019, você vê qualquer time de Série B, Série C, tentando sair jogando, diminuindo a quantidade de chutão. Todos os times agora tentam jogar. Todos os times de alguma maneira evoluíram. E evoluíram após os ensinamentos que o time de 2019 do Flamengo trouxe, da condição que tinha de jogar bonito e ser efetivo. Era o que o Flamengo de 2019 fazia. Então você vê que os times evoluíram de lá para cá. Além de numa possível volta, ele estar 4 anos mais velho, e ele já tem uma certa idade, os jogadores estarem 4 anos mais velhos, serem novos os que foram contratados. Além disso tudo que eu estou falando, ainda tem o fato de que os adversários não são mais os mesmos. Os adversários buscaram evolução. São muitos os times que buscaram evolução. Hoje o Flamengo não vai entrar tão sobrando como entrou sobrando naquele ano.
Nem entrou naquele ano, entrou naquele meio ano, né? Um ano que deu tudo certo, já falei várias vezes em outros vídeos. Você contrata 8 jogadores e os 8 encaixam no time principal. Realmente é um ano que deu tudo muito certo. E aí o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, ganhou de presente 4 peças ali em cima, tá? Em cima, logo depois que chegou. Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, Pablo Mari. Então tudo isso contou para aquele ano. Gente, não há garantia para trabalho de técnico nenhum em nenhum lugar do mundo. Vamos tomar cuidado, porque o que vai ser de nós torcedores do Flamengo, se por acaso o Jorge Jesus voltar e fracassar? O que a gente vai fazer da vida? E se por acaso ele voltar e ganhar? Ele tem o direito de se aposentar? Não, porque a gente vai colocar na cabeça de vez de que o Flamengo só ganha se for com o Jorge Jesus. E isso não é verdade. O Flamengo é campeão todo ano de alguma coisa importante, ou no mínimo chega às cabeças do campeonato. Então a nossa cultura, eu sei, é assim mesmo, é difícil mudar, só o título importa, o vice-campeonato é o primeiro dos últimos, tudo isso eu já sei para a maioria, não concordo, mas eu sei que é assim. Só que o Flamengo está num período, talvez o melhor de sua história. Ah, tá maluco? E o período do Zico e tal? Tô falando na questão de se manter campeão, o Flamengo talvez esteja no melhor período de sua história. O próprio Flamengo do Zico ganha Libertadores e o Mundial, sim, maravilhoso, é o maior ano do Flamengo, 81. Mas ele não consegue fazer uma outra final de Libertadores sequer. Não consegue. Então vamos analisar. Esse Flamengo faz 3 finais de Libertadores em 4 edições e é campeão 2 vezes. Então esse Flamengo tem muito mérito. Jorge Jesus só fez uma final de Libertadores, ganhou. É verdade. Mas o Flamengo continuou, gente. E nós costumamos dizer, a plenos pulmões, e eu concordo, que não existe ninguém maior do que o Flamengo. Por que será que nossa torcida insiste em fazer do Jorge Jesus maior do que o Flamengo? Está na hora da gente refletir. Deixe seu comentário, sua opinião, respeitosamente, se possível. A gente sempre encontra um ou outro que gosta de desrespeitar as pessoas. Se você for antes, sua zoação é válida, também tem várias por aí pelo canal, tá certo? Mas curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para a gente ajudar o canal a crescer. Quando alcançarmos 3.000 inscritos, teremos sorteio de um manto aqui no canal. Beleza? Saudações!